Google surpreende investidores reportando um lucro 57% maior no primeiro trimestre e anuncia o primeiro pagamento de dividendos da sua história. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Eu me chamo Felipe Dabu, eu sou trader e investidor há mais de 10 anos e também sou fundador aqui do canal Trade de Valor, um espaço que busca te ajudar a investir e operar melhor na bolsa de valores. E hoje a gente vai analisar alguns balanços que foram divulgados no mercado americano essa semana. A gente vai falar sobre duas empresas nesse vídeo, o Google e a Meta. Mas antes de mais nada, já deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para continuar recebendo mais conteúdos como este. Pois bem, a temporada de balanços chegou e várias empresas vêm soltando seus resultados do primeiro trimestre deste ano, agitando o mercado. A Tesla inaugurou a semana reportando péssimos números e eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ela. E nessa quinta-feira foi a vez do Google e da Meta. A gente vai começar falando do balanço do Google, que foi o que mais me impressionou. Vamos começar pela receita. A Alphabet, empresa que controla o Google, anunciou uma receita de 80,5 bilhões de dólares no primeiro trimestre, mostrando um crescimento superior a 15% em relação ao mesmo trimestre em 2003. Pode parecer loucura e até algo pontual, uma empresa do tamanho da Alphabet, que hoje vale mais de 2 trilhões de dólares, ter uma receita crescendo 15% ao ano. Mas adivinha só, não é algo pontual. Na verdade, se a gente olhar para a evolução da receita líquida da empresa nos últimos 10 anos, a gente vai ver que a média de crescimento é de incríveis 18%. Chama ainda mais atenção a velocidade com que o Google Cloud, que é o serviço de computação em nuvem da empresa, vem crescendo. Só esse trimestre a gente vê um crescimento de 27% em relação ao ano anterior. Boa parte da receita do Google ainda é proveniente dos anúncios, que também cresceram mais de 20%, mas com certeza o Google Cloud é um dos investidores que estão mais atentos. Outro ponto positivo do balanço do Google é a redução do número de colaboradores. O Google cortou no último ano cerca de 5% da sua força de trabalho, no movimento que outras empresas do setor já vinham produzindo. Conforme o CEO do Google, o Sundar Pichai, já havia anunciado, a empresa está executando um programa bem arrojado de controle de custos. A gente consegue ver isso na prática na parte do balanço, onde estão descritos os custos com vendas e marketing e ainda os custos administrativos. Ambos caíram em relação ao ano anterior e ainda assim a receita cresceu. Quanto ao lucro, o mesmo saltou incríveis 57% em relação ao ano anterior. E isso é atípico, tá? O lucro da empresa costuma crescer numa média de 21% ao ano nos últimos anos. Ainda assim, o Google colocou 23 bilhões de dólares no bolso, o maior resultado da sua história. Mas o que mais impressionou o mercado foram duas coisas. Em primeiro lugar, o pagamento de dividendos. O Sundar Pichai, CEO da Alphabet, anunciou o primeiro pagamento de dividendos da história da empresa, que até então não pagava dividendos. 2,5 bilhões de dólares vão ser pagos aos acionistas do Google. E o Sundar ainda mencionou que a empresa pretende adotar essa prática de pagar dividendos trimestralmente no futuro próximo. Em segundo lugar, o programa de recompra de ações. O Google anunciou que vai recomprar mais de 70 bilhões de dólares em ações da própria companhia, gerando ainda mais valor para os acionistas. Pessoal, sem dúvida nenhuma, um trimestre excepcional para a empresa, que até então vinha sendo amplamente criticada por estar relativamente lenta em comparação com as suas rivais, como a Microsoft, por exemplo, seja na comercialização dos seus modelos de inteligência artificial ou até mesmo nas próprias estratégias de enxugar custo e alocar de forma mais inteligente os seus recursos, visando os melhores interesses dos acionistas. A ação da empresa chegou a subir mais de 14%, fechou subindo mais de 10% e rompendo de uma vez por todas o topo histórico. Na minha visão, o momento bom do Google só está começando e perto das outras Big Techs, Google ainda negocia com múltiplos bem atrativos. A próxima empresa que a gente vai analisar o balanço do primeiro tri é a Meta, e essa deu o que falar. Os números foram impecáveis e se você se impressionou com o crescimento do Google, espere até ver o crescimento da Meta.
Meta anunciou uma receita de 36 bilhões de dólares no primeiro trimestre desse ano, número 27% maior em relação ao mesmo trimestre do ano passado. 27% maior. Você tem ideia do que é isso? A gente está falando de uma empresa que vale mais de $1 trilhão e que está crescendo sem parar. Olhando para a evolução da receita nos últimos anos, a gente se assusta ao ver que a média de crescimento é de, pasmem, 30% ao ano. E você aí comprando Casas Bahia. E olhando para o lucro da Meta, a gente ainda vê um crescimento de 117% ano a ano. A empresa teve um lucro de 12,3 bilhões de dólares nesse trimestre. O resultado é atípico, pois a empresa vinha reportando um lucro bem abaixo do esperado lá em 2022 e 2023. Ainda assim, se a gente olhar a evolução da curva de lucros da Meta nos últimos anos, a gente vê um crescimento assustador de 34% ano a ano. Bom, mesmo com esse balanço lindo, as ações da Meta chegaram a desabar 16% na quinta-feira. Isso porque o CEO da empresa, o Mark Zuckerberg, voltou a falar de aumentar as despesas com inteligência artificial, realidade virtual e o tal do metaverso. Desde 2020, a Meta já perdeu mais de 45 bilhões de dólares com esses projetos. Dinheiro que a empresa simplesmente queimou. Inclusive, foram esses mesmos discursos que levaram as ações da empresa a cair mais de 70% em 2022, liderando as piores performances da bolsa naquele ano. Foi em 2023 que o Zuckerberg teve que produzir uma espécie de turnaround na Meta, uma estratégia arrojada de corte de custos e despesas. Mas parece que ele não desistiu da ideia. A ação finalmente corrigiu até as médias no gráfico semanal e as próximas semanas vão ser bem decisivas para a tendência de alta dela. Na minha opinião, desde que a empresa continue entregando resultados assim, o Mark Zuckerberg vai continuar podendo falar dos seus planos ambiciosos para o futuro da Meta. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, considere de novo se inscrever aqui embaixo, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com os amigos. Fico por aqui, um forte abraço, fui!